Olá, concurseiros, voltamos aqui com a nossa super revisão. E a super revisão de hoje é do Instituto Mais. Pegarei aqui questões de nível superior separado por cada tópico do edital. O que eu fiz então? Tem lá questões aqui da parte de crase, depois questões de pronome, depois questão, ou seja, de cada tópico de português que é mais cobrado no Instituto Mais, tentei colocar aqui no vídeo para vocês questões separadinhas. Essas questões aqui são todas de nível superior. Eu vejo aqui nos comentários muita gente pedindo questão de nível superior. Eu estava fazendo os vídeos misturando as questões. Agora vou fazer esse de nível superior e depois farei um de nível médio. Então esse aqui para quem vai fazer prova de nível superior. Mas se você vai fazer prova de nível médio, pode assistir ele também. Porque as questões do Instituto Mais não tem muita diferença superior para nível médio. Você vai ver, as questões aqui são todas básicas. É um português básico mesmo, tá? E agora sem enrolação. Então vamos para a questão número 1, começando direto pela crase. Questão número 1. Assinale a alternativa que utiliza a crase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A. Desde às 3, aguardo um comunicado do meu cliente. B. Requeiro que envie junto à documentação exigida uma cópia de seu currículo. C. O devoto fez uma promessa a Santa Edviges. D. Caminhou horas a pé até chegar ao local desejado. Vamos lá, o que seria uma crase? A crase é uma junção de uma preposição a com artigo feminino a. Então, se para ter um artigo feminino a, tem que ter uma palavra feminina logo após esse artigo. Então, vamos procurar aqui quais são as palavras que não são femininas. A primeira coisa que tem que fazer é isso, já eliminando questão. A gente faz a prova eliminando questão, a última que sobrar acerta. A letra A, 3. 3 é feminino? Não, gente, porque existe as 3 pessoas, existe os 3 objetos, ou seja, às vezes você usa o às vezes você usa o a, o 3 não é uma palavra feminina, então não pode ter crase antes dele. E na letra D, a letra D também, pé, você não fala, a minha pé está quebrada, não, gente, o meu pé está quebrado. Ou seja, o pé é uma palavra masculina, então antes de pé também não tem crase. Então já cancelamos a letra A, já cancelamos então a letra D. Vamos indo agora para a letra C. Por que a letra C está errada? Porque santa é um pronome, gente. Santa, Nossa Senhora, nossa, tá vendo? Nossa, também é um pronome. Então toda vez que tiver um pronome, não pode ter crase antes dele, tá, gente? Pronomes pessoais, no caso reto, como se fosse eu, tu, você. Antes desse pronome também não pode ter crase, tá? Então, se você tiver dúvida sobre crase, tem 2 mapas mentais aqui no canal, falando quando a crase é facultativa e quando a crase é proibida. Então, se você tiver dúvida quando a crase é proibida, olha o mapa mental lá no início do canal. E a letra B? A letra B está certíssima, gente. Olha lá, requeiro que envie junto à documentação. Documentação é masculino? Não, não é porque terminando em ião que é masculino, não. Você nunca fala o documentação. Não fala uma frase que tem o documentação. Não, tem o documento. Documento é masculino, mas a documentação é feminina. Vê? São palavras diferentes. Documento é masculino, a documentação é feminina. Então pode ter uma crase aí sim. Então por isso nós trabalhamos a letra B. Eliminamos a A porque é uma palavra masculina, eliminamos a D, que é uma palavra masculina que é o pé, eliminamos a C porque santa é um pronome, nossa é um pronome. Então você não pode falar Santa Lourdes, Santa Luzia, tudo não tem crase antes. Nossa Senhora Aparecida não tem crase antes, tá? Lembre bem disso. Vamos agora então para a questão número 2. Questão número 2. Assinale a alternativa que apresenta o correto uso da crase. A. O marinheiro estava muito ansioso por chegar à terra. O político não se candidatou a coisa alguma. Essas críticas foram semelhantes às que publicaram no El País. D. A partir de amanhã, o preço dos combustíveis será reajustado. 5 segundos para resolver essa questão. Vamos lá, outros casos de crase proibida. Crase proibida e crase facultativa. Cai demais no Instituto Mais. Você tem que saber muito isso. Por isso eu fiz os 2 mapas mentais e deixei lá no início do canal. Porque lá no mapa mental você aprender que terra, quando tem sentido de solo, firme, quer dizer, não tem crase, nunca vai ter crase. Mas se a Terra for sinônimo de planeta, terá crase. Quando que ela é sinônimo de planeta? É assim, ó. Os astronautas chegaram à Terra. Se o astronauta está vindo do espaço,
Qual que é a Terra que está chegando? Ao planeta Terra. Nesse caso, terá crase. Mas se falar, os marinheiros chegaram à Terra. Não, não terá, porque não é o planeta Terra. Eles chegaram em alguma ilha, chegaram em algum continente, chegaram em algum lugar já dentro do planeta, um pedaço pequeno da Terra. Então, nesse caso, não terá crase. Porém, existe uma exceção. Se fala qual terra que é, terá crase sim. Por quê? Os marinheiros chegaram à terra do Brasil, chegaram à terra dos meus avós. Os marinheiros chegaram à terra de seus pais. Ou seja, se fala de quem que é a terra, qual que é a terra, aí você pode colocar crase sim. Pode não, você deve colocar crase, tá, gente? Então, terra. Muita atenção com isso. Se nome de planeta, tem crase. Se estiver falando de qual terra que é, tem crase. Mas se falou só apenas terra, marinheiro chegar em algum lugar, não tem crase. Por isso a letra A ali, ó, não tem crase. Porque ali o marinheiro não chegou no planeta Terra. Ele já estava no planeta Terra e não falou que terra que é. Então a letra A está totalmente errada por causa disso. E a letra B, os políticos não se candidatou a coisa alguma. Alguma. Não tem crase antes de palavras indefinidas, com uns, algumas, nenhum, não tem crase com essas palavras. Por isso eu falei, assista o mapa mental de crase proibida. Cai bastante no Instituto Mais. E a letra D falou a partir. Essa locução aí, a partir, não vai ter crase, tá, gente? Aqui é a palavra a partir, uma locução prepositiva formada pelo verbo partir, não vai ter crase. Assim como não se utiliza a crase antes de verbos, tá, gente? Não pode usar crase antes de verbo também. Lembre bem disso. E a letra C está certíssima. Essas críticas foram semelhantes às que publicaram no El País. Ou seja, tá certíssimo aí. O resto eu já falei qual que é o erro. Porque o que foi publicado? Foi publicado que as críticas feminino, então tá certinho. Esse que tá aí no lugar de as críticas. Então, o que é uma palavra feminina por causa disso, porque está significando as críticas, essas críticas. Então, o que é realmente feminino, por isso eu falei. Crase tem que ter uma palavra feminina depois dele, o que nesse caso é. Então, a nossa gabarita aqui tá certíssima, ó. Tô colocando questão aqui de 2019 e 2018, tudo atualizado para vocês. Questão número 3. Assinale a alternativa cujos termos apresentem, respectivamente, um sentido oposto às palavras acima destacadas. Tipo de questão mata candidato. Só serve isso aqui mesmo para derrubar o candidato. Por quê? Ele pode estudar melhor PDF, melhor apostila, melhor videoaula, que a gente não vai estar estudando oposto. Isso aí que eles fizeram? Pegaram um dicionário, as palavras quais ninguém usa, que as palavras difíceis, e pediram, geralmente pede oposto ou sinônimo. Cai tanto no nível médio como superior e tudo mais. É um tipo de questão que eu não gosto, porque não prova que o candidato sabe alguma coisa. Isso aqui é quem chuta melhor que vai saber acertar essa questão. Então vamos lá, olhar uma por uma. Na letra A, falou debelá-lo. Debelá-lo, o que é o oposto dele? Então, o que é o oposto de debelar? O que seria debelar? Neutralizar, vencer, combater. Isso que é debelar. E qual seria o oposto dele? Seria ensejar. Seria experimentar e desejar. Então vamos colocar aqui na questão, ó. Sem ser oposto. Ah, machismo sim, mas a sociedade tem anticorpos para combatê-lo, anticorpos para neutralizá-lo. Esse é o sentido. Agora aqui é o oposto, vamos lá. Ah, machismo sim, mas a sociedade tem anticorpos para desejá-lo, experimentá-lo, tá vendo? É o oposto. Um quer neutralizar, outro quer combater o machismo. O oposto quer desejar e quer experimentar o machismo. Então, ensejar. Então, o nosso gabarito aqui, só com isso aqui, sabendo só a primeira, você já marcaria a letra C. Mas vamos olhar. Consensual. Consensual seria que se você tem ideias iguais, ideias consensuais, mesmo objetivo. Então, há uma ideia igual. Duas pessoas têm a mesma ideia consensual. Tá? E qual que seria o oposto dele? O oposto dele seria conflitante, ou seja, ideias opostas. Ausência de concordância. Então, por isso a letra C também está certinha, conflitante. E temos aí abissais, ou seja, abissal. O que seria abissal? Ou seja, um espaço enorme, imedível, imenso,
O oceano é abissal, ou seja, o oceano é imenso. O universo é abissal, o universo é imenso, enorme, imedível. Isso é abissal. Agora vamos olhar qual que seria seu oposto. O oposto é mensurável. Porque se abissal é imedível, muito grande, que você não consegue medir, mensurar quer dizer você colocar uma medida. Você vai mensurar aquilo, você vai mensurar do tamanho. Meu quarto tem 100 metros quadrados. Meu quarto então é mensurável, eu consigo medir ele, tá vendo? Abissal você não mede. Mensurável sim. Então é um tipo de questão que não adianta a gente ficar estudando muito ela, porque você vai decorar todos os opostos do dicionário? Não tem jeito. Então, nesse tipo de questão que é muito difícil acertar. Acerta nem sempre quem mais sabe. Então, o gabarito nosso aqui é a letra C. Questão número 4. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência entre a palavra e o seu correto significado. A. Desapercebido e desprevenido. B. Constear e pagar custos. C. Incipiente, imprudente. D. Espiar e espionar, observar. Outra aqui de significado de palavra. Dessa vez não que é o oposto, aqui é exatamente o significado dessa palavra. Então na letra A falou desapercebido, desapercebido é sem munição, desaparelhado, desmunido, descautelado, descuidado, desprevenido. Ou seja, tem vários significados para despercebido. Mas desprevenido é um deles, por isso o gabarito letra A. É o tipo de questão também que não adianta a gente ficar estudando. Eu falei, isso aqui é só para eliminar candidato. Na prova de tudo mais vai ter uma sessão de português assim, que nem todo mundo vai saber responder e que mesmo a pessoa está estudando muito, talvez outra pessoa que estudou menos vai acertar. Eu não vou ficar aqui muito tempo nessa questão aqui para não demorar muito o vídeo. Então eu já coloquei direto esse quadrinho azul aí, o significado de cada uma das palavras aí abaixo das outras alternativas para vocês. Então, só saber que o nosso gabarito aqui é a letra A. Questão número 5. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta do termo recenseamento. A. Operação administrativa que consiste em determinar o número dos habitantes de um país, de uma cidade, com discriminação do sexo, nacionalidade, profissão, etc. B. Transcrição de pesquisa realizada sobre as insatisfações da família brasileira. C. Reportagem feita com a família para saber sobre a taxa de mortalidade infantil. D. Pesquisa feita por empresa para saber qual é o nível de satisfação das famílias brasileiras em relação aos produtos industrializados. Bom, gente, censo significa estimativa, estimar alguma coisa, sei colocar tudo em números. É o que a letra A fala, que é a operação administrativa que consiste em determinar o número de habitantes. Também colocou os habitantes em números de um país e de uma cidade com discriminação do sexo, nacionalidade, profissão, ou seja, vai saber qual a quantidade de números de pessoas de cada sexo, quantidade de número de profissão, qual a quantidade de números de nacionalidade, ou seja, colocar alguma coisa em número, colocar alguma coisa em estimativa, isso é o nosso censo. E, coincidentemente, temos aqui a prova do IBGE, exatamente o que o IBGE faz, o pessoal do IBGE vai em casa, colocar lá em números quantas pessoas tem na casa, qual a profissão, se todo mundo está trabalhando, ou seja, coloca todos os dados em números. Para isso é o BGE. E já temos aqui quase 10 vídeos aqui apenas para o concurso do BGE. Se vai fazer o concurso do BGE, aqui no canal vai ter muito mais vídeos sobre ele, até a apostila temos aqui para o concurso do BGE. Mas vamos voltar aqui para o Instituto Mais. Próxima questão, que essa aqui é a letra A. Questão número 6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas corretamente. Questão de ortografia, geralmente cai em concurso de prefeitura para nível fundamental. Eu não sei porque o Instituto Mais cobra isso ainda para nível superior. Até se fosse nível médio, a gente ainda levava em conta, mas já para o superior. E bancas como FCC, CESP, CES Gran Rio nem cobra isso nem no superior, nem médio, nada. Já cortaram isso. O novo acordo ortográfico já está velho, gente. Então não é para ficar cobrando isso para nível superior. No superior tinha que cobrar coisa mais voltada para o seu carro. Mas vamos deixar de lado aqui. Como resolver isso aqui? Na letra A temos um erro e na palavra paralisar, porque seria com S, vem de paralisado, paralisação, tudo com S. Coloquei o quadrinho aí na tela para vocês copiarem. E a letra B, o erro está na expectativa, o certo é com X.
Tá vendo? São palavrinhas que a gente sabe falar, mas o jeito de escrever, o mesmo som, a gente acaba confundindo na hora da prova, a gente pode errar de bobeira. Então tome muito cuidado com isso aqui nas provas do Instituto Mais. Você viu, é sinônimo, é antônimo, é ortografia, são coisas que não era para estar cobrando para o ensino superior. Esplêndido, tá errado também, porque esplêndido, nesse caso que já seria com S, a única certa é a letra D. Vamos agora de pontuação. As frases abaixo são transcrições livres do texto. Assinale a alternativa que utiliza vírgula de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A menos que não haja cooperação recíproca entre os parceiros, o desejo sexual tende a diminuir. B. A rotina sexual sofre mudanças à medida que se esvai o tempo da paixão. C. O orgasmo produz uma sensação de relaxamento, porque libera substâncias relacionadas ao prazer. D. Há casais que são felizes fazendo sexo uma vez por semana, pois encontraram o seu próprio. Vamos lá, vou ensinar um macete para resolver questões com vírgula, quando tem ou não vírgula. A vírgula, você vai olhar assim, qual que é a oração principal? A oração principal é que tem o seu sentido sozinho, que não precisa de mais ninguém, tem seu próprio verbo. E qual que é a oração principal da letra A? O desejo sexual tende a diminuir. Eu preciso de mais uma coisa? Deixa eu falar com você. O desejo sexual tende a diminuir. Já falei tudo, já está o sentido completo. O que tiver antes da vírgula, ou vai ser uma explicação, ou vai ser uma exceção, ou vai ser um complemento disso. Nada menos isso. Então você tem que colocar a vírgula para separar o principal do seu complemento. Isso está certinho, letra A. Por quê? Aqui foi uma exceção. O desejo sexual tende a diminuir. Exceção, ou seja, a menos que haja cooperação recíproca entre os parceiros, viu? A vírgula está certa. A letra C a gente pode usar algo parecido. Por quê? O orgasmo produz uma sensação de relaxamento porque libera substâncias relacionadas ao prazer. Relacionadas ao prazer tem sentido completo? Se alguém chegar para você e falar assim, relacionados ao prazer. Mas o que é relacionado ao prazer? Ou seja, as substâncias que são liberadas pelo orgasmo. Ou seja, um precisa do outro. Ele não tem sentido completo. Se uma parte da vírgula precisa da outra parte da vírgula para fazer um sentido, então não pode ter vírgula. Esse é o macete que eu estou te dando. Na letra D, há casais que são felizes fazendo sexo uma vez por semana, pois o erro aí é colocar duas vírgulas. Para que você vai separar o pois? Pois encontra o seu próprio ritmo. Sim, é uma explicação. Como eu falei, a gente coloca uma vírgula para uma explicação. Há casais que são felizes fazendo sexo uma vez por semana. Sentido completo? Sentido completo. Vírgula e vamos fazer uma explicação. Pois encontra o seu próximo ritmo. Não precisa de outra vírgula depois do pois. Uma vírgula só antes do pois, porque... Tá vendo? O sentido completo, vírgula e a sua explicação. Letra A, sentido completo, vírgula, a sua exceção. Esse é o macete que eu estou te dando aqui para achar vírgula. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Questão número 8. Assinale a alternativa que apresenta a oração em que o uso ou omissão do artigo definido esteja incorreto. A. Eduardo comprou muitas pizzas e decidiu comer sozinho todas 5. B. O velejador partiu da cidade aos 29 de julho. C. Jorge, esta é minha cunhada Denise. D. As noites, os dias, as tardes, sem você são muito mais tristes. 5 segundinhos para responder essa questão. Linha do artigo. Não se põe artigo antes de data de mês. Por isso que a letra B está errada. Não pode colocar o artigo aí antes da data do mês. Mas existe uma exceção. Se a data do mês vier acompanhada do ano, aí se você coloca o artigo. Por exemplo, o velejador partiu da cidade aos 29 de julho de 1970. Sim. Aos 29 de julho de 2043, sim, aí tem artigo. Se não colocou o ano, não tem artigo, tá? Por isso que a letra B está incorreta. E o nosso gabarito aqui dessa questão. Questão número 9. Analise a frase abaixo. E, no entanto, psicólogos e
Sexólogos tentam minimizar a relevância na quantidade de sexo. O termo destacado desempenha a função de conjunção. A. Casual. B. Explicativa. C. Conclusiva. D. Adversativa. 5 segundos para responder essa questão. Temos aqui nessa questão uma conjunção adversativa, que é que faz uma oposição, uma contraposição a algo. Ou seja, é sinônimo do mais, entretanto, porém, todavia, essas palavras que são oposição a alguma coisa. Então, no entanto, você pode colocar e porém, psicólogos. Então, daria certo também. Então, é uma conjunção adversativa. Instituto Mais, questão de 2019, de nível superior, estude as conjunções. Nossa gabarito, então, aqui é a letra D. Questão número 10. Assinale a alternativa que apresenta o período que não contenha substantivos no grau aumentativo. A. As idosas não abrirão mão de assistir ao dramalhão mexicano não recomendado pelos médicos da clínica. B. A criança, infelizmente, nasceu com a cabeçorra deformada e uma enorme marca de nascença no nariz. C. Quando o fogaréu tomou conta da casa, todos já haviam fugido. D. Aquela mulher só gostava de rapazes altos, charmosos e bonitões. Para responder essa pergunta, você tem que saber o que é um substantivo e o que é um adjetivo. É isso aqui que está querendo saber na questão. Substantivo é o que dá nome a seres e objetos, ou seja, vai te dar o nome cadeira, mesa, está dando nome a alguma coisa. Já o adjetivo está dando uma qualidade. A pessoa é linda, é bonita, é atraente, é simpática. Isso é um adjetivo. Ele não está dando nome à pessoa, está dando uma qualidade à pessoa. Na letra A falou dramalhão, ou seja, assistir ao dramalhão mexicano. Dramalhão vem de drama, aumentativo de drama. Drama está dando nome ao drama, então não é a letra A. Na letra B falou cabeçorra, é o aumentativo de cabeça. Cabeça é um substantivo, então seu aumentativo é cabeçorra. Fogaréu é aumentativo de fogo, ou seja, um fogo grande. O fogo é um substantivo. Tá? Então tem lá o fogo, você deu nome para aquele negócio que queima, que chama fogo, então é um substantivo. Porém, bonitões, você não está dando nome. Aqui, ó. Aquela mulher só gostava de rapazes. O substantivo aqui é o rapazes. Tudo que vem depois do rapaz é uma qualidade, você está dando esse rapaz, então é um adjetivo. Então, rapazes alto é um adjetivo, charmoso é um adjetivo, e bonitões, aumentativo de bonito, é um adjetivo. Então, nossa resposta é a letra D. Por quê? A questão que falou, assinale a alternativa que apresenta um período que não contenha substantivo no grau aumentativo. Ou seja, bonitões está aumentativo, tá, mas é de um adjetivo, não é substantivo. Por isso, nosso gabarito aqui é a letra D. Questão número 11. O medo excessivo ou aversão ao nu, a árvore, carros ou veículos em geral e de adoecer são denominados, respectivamente, 5 segundinhos. Vamos lá, mais um tipo de questão apenas para eliminar candidato. Por quê? Já notou que a banca Instituto Mais gosta de cobrar? É como se escreve tal palavra? Qual é o sinônimo dessa palavra? Qual é o oposto dessa palavra? Qual é o significado de tal palavra? É que você decore um dicionário. Eu não quero saber se é um português. Acho que concurso deveria colocar o quê? O que realmente vai ser usado no órgão público. Você tem que saber, pelo menos, escrever o mínimo na norma culta para você poder mandar um e-mail formalmente, escrever uma ata. Você tem que saber o mínimo de português. Mas significado de palavra, isso é decorar dicionário. Mas vamos lá. Vou te dar um macetinho aqui, você não sabe o significado dessas palavras, são tudo palavras doidas aqui. Vou te dar um macetinho para resolver isso aqui. Ó, na primeira coluna, tá vendo a primeira coluna? Tá falando assim, o medo excessivo, aversão ao nu. A primeira coluna é só sobre o nu. Você vai olhar quais palavras, quando pedir o significado de palavra, quais palavras tá repetindo mais nesse caso, tá? Por exemplo, olha lá, ginofobia caiu na letra A, e caiu na letra D, caiu 2 vezes. Porém, nosofobia caiu uma vez só na letra B. E amoxofobia caiu apenas na letra C. Então, o que eu marcaria? Ginofobia, está certo. Então, já fico entre a e a D. Tá? Sem saber o significado. Ó. Só peguei, caiu mais. Vou para a segunda coluna. A segunda coluna é o meio da árvore. Na letra A tem
dendrofobia. E na letra C também tem dendrofobia. O resto, aquifobia caiu só na B e amofobia caiu só na C, na D. Então, o que eu vou ficar? Entre a e a C, tá vendo? Eu já sei então que a primeira é ginofobia, porque caiu mais na primeira coluna. E a segunda coluna caiu mais o que? Dendrofobia. Então, só com isso eu já mato que a resposta é a letra A. Mas vamos continuar olhando. Agora falou medo a carros, carros ou veículos em geral. Na letra A falou amorfobia, caiu só na letra A. Necrofobia caiu só na B, nosofobia caiu só na C e dendrofobia caiu só na D. Ou seja, aqui não dá para ver nada. Não repetiu palavra. Vamos agora na última. Medo de adoecer. Nosofobia. Nosofobia caiu na A e na D. Tá vendo? Caiu duas vezes, as outras caiu uma vez só. Ou seja, tudo tá dando na A. Ginofobia, que eu falei a primeira, caiu mais. Dendrofobia caiu duas vezes também. E nosofobia. Tudo tá na A. Então, nossa gabarito aqui é a letra A. Deu para notar? Eu falei, ó. Primeira coluna, ginofobia. Fiquei entre a A e a D. Fiquei entre a A e a D. Na segunda coluna, dendrofobia. Entre a A e a C. Se a primeira foi a A e a D e a segunda já foi a A e a C, ou seja, a A já está ganhando. E na letra E, na última, nosofobia, entre a e a D. Ó, A de novo. Então, gabarito aqui é a letra A. Isso porque você não sabe o significado das palavras. Agora você já aprendeu que ginofobia é o medo ao nu, dendrofobia, medo a carros, amorfobia... Não, peraí. Ginofobia, medo a nu, dendrofobia, medo a árvores, amorfobia, medo de veículos e nosofobia, medo de adoecer. Já aprendemos essas palavras, mas na hora da prova eles vão inventar qualquer palavra. Número 15. Os numerais correspondentes aos algarismos são respectivamente 5 segundos para responder a questão. Viu? Mais uma questão de ortografia para nível superior, questão que não é de nível superior, mas eles estão colocando como se fosse nível superior. Vamos lá. Aí, 69, como é que seria? Seria 69, então não tem que eu ficar te explicando aqui. Ou você sabe, ou você decorou como se escreve os números, ou você não decorou como se escreve os números. Coloquei aí na testa, já sabe agora que 645, se fosse falar, seria 60º, 45º. E o 11 é um décimo. Então isso aqui você tem que decorar como se escreve os números, tanto ordinais como cardinais, todo jeito de número para a banca do Instituto. Vamos lá, questão número 16. Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos compostos está empregado corretamente. 5 segundos para como escreve o plural dos substantivos. Lembra daquele macetinho que eu falei para significar as palavras? Olha a primeira coluna e olha quantas vezes caiu, aqui caiu mais é a resposta? Aqui também serve. Por quê? A primeira coluna, fora de séries. Todas são fora de séries. Então, todas são certas. Vamos para a segunda coluna. Frutas, pão. Frutas, pão. Caiu tanto na A quanto na D. A B e C são palavras diferentes. Então já sabe que a resposta está ou na A ou na D. Já pode cancelar a B e a C, tá? É um macete que eu estou te dando. Então vai estar na A ou na D. Vamos agora para a última coluna para a gente tirar a prova. Olha lá, na última coluna temos bem-estares, tanto na B, que já foi eliminada, então não é ela, e na D. Então você sabe que é bem-estares. Por quê? Bem-estar e bens-estares são diferente. Então, o único que repetiu aí é o bem-estares. Então, você sabe que é bem-estares. E se a resposta já sabia que era A ou D, então a gente vai marcar direto a D agora, que a D também é bem-estares. A letra A não é bem-estares. Então, a nossa resposta é a letra D. Tá vendo? E se você não souber as regras do plural? Ou seja, eu te indico a decorar as regras do plural. Mas, caso chegar lá e você tiver alguma palavra que você não saiba a regra, usa isso aqui. A coluna que mais caiu, você conta. E depois você marca o resultado. Nossa resposta aqui então é a letra D. Foras de séries, ou seja, tanto fora como séries, fica no plural. Frutas, pode ser tanto pão quanto pães, também está certo. O que não pode ser frutas, pães, não tem isso, pães. Ou é pães ou é pão. E também bem-estares, tá? O bem continua, você não vai colocar bens, não. É bem, é um bem só, estares. O estares que muda, tá? Então, gabarito letra D.
Questão número 17. Assinale a alternativa que apresenta a concordância verbal correta. A. 30% dos candidatos devem ser aprovados com excelentes notas. B. Cerca de 2 milhões de pessoas compareceu ao comício do político. C. Fui eu que comeu toda a lasanha que estava sobre a mesa. D. Mais de um estudante se cumprimentou após o exame. 5 segundos para responder essa questão. Vamos lá, por que a letra B está errada? A letra B falou cerca de 2 milhões. 2 milhões está no plural, é mais de uma pessoa? Está no plural. Então seria comparecerão. Cerca de 2 milhões de pessoas compareceram ao comício. E na letra C, fui eu que comi. Não existe eu comeu. Eu comi meu almoço hoje. Não, eu comi meu almoço hoje. Então fui eu que comi. E a letra D, mais de um estudante. Se é mais de um, já está no plural, gente. Está no plural. Mais de um estudante se cumprimentaram após o exame. Mais de um, está no plural. Fosse um, estaria no singular. Por isso a letra A está certa. 30% dos estudantes, dos candidatos. 30% dos candidatos, ou seja, candidatos, 30% é mais de 1%, então tá certo, candidatos no plural, devem no plural ser aprovados com excelentes notas, excelentes no plural e notas no plural, tudo que no plural, certinho a letra A. Então, a alternativa que apresenta concordância verbal correta é a letra A. Chegamos à questão número 18, eu tô vendo gente do outro lado da tela aí que não se inscreveu. Toda semana temos muitas questões comentadas aqui, eu vou continuar postando com questões comentadas toda semana. É simulado toda sexta, é mapa mental e várias outras coisas que eu tô acrescentando aqui no canal. Então se inscreva para não perder nada disso. E agora vamos então à questão número 18. A questão 18 fala, assinale a alternativa cuja concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A. Devem haver muitas pessoas inadimplentes. B. Não fui eu que ou socorreu. C. Quem eram aquelas pessoas? D. Nenhum nem outro fez a prova. Vamos lá, gente. A gente já sabe que o verbo haver, que se tiver sentido de existir, fica no singular. Ou seja, você puder trocar o haver por existir, a frase continuou com sentido próprio, ele tem que ficar no singular. Mas muita gente não sabe que o seu auxiliar, ou seja, aquele verbo que vem antes do haver, também tem que ficar no singular. Então aqui no caso aqui, devem haver, não, é deve haver, tudo no singular, porque você pode tirar esse haver e colocar existir. Deve existir muitas pessoas, tá? Por isso a letra A está errada. E a letra B? Fui eu que o... Não, nem eu que o socorreu, não. Fui eu quem o socorreu. Quando a gente está referindo-se a pessoas, a gente não usa o que. A gente vai usar o quem, tá, gente? Fui eu quem o socorreu. E a letra C? Quem era aquelas? Não, era com aquelas, não combinou aí. Quem eram aquelas? Aquelas está no plural. Aquelas pessoas estão no plural. Plural. Ou seja, o verbo também tem que ficar no plural, viu? Tirou só um M aí, ó. Frase que parece que você está lendo a prova, rápido, a gente acaba despercebendo que está faltando um M aí. Às vezes você até lê eram, nem percebe que está escrito era. Mas muito cuidado na prova, nada de ler correndo. E a letra D, porque a letra D está certo, você tem duas coisas aí, ó, nem um nem outro. Não são duas pessoas. Ou vai ser um, ou vai ser o outro, vai continuar sendo um ou um. Então está no singular, se é um, ou você fez a prova, fez no singular, tudo no singular, a prova. Tá? Então a letra D está certinha, está tudo no singular aí. Nosso gabarito, letra D. Questão número 19. Assinale a alternativa que preenche corretamente as colunas. Tem 5 segundos para pensar na resposta aí. Vamos lá. Nessa questão aqui, está falando que se Catarina fizer. Por que fizer? Fizer porque ela vai fazer ainda. Não fez e nem está fazendo. Então não pode ser fazer. Fazer é uma palavra no presente, o verbo no presente. E fez é no passado. Então não pode ser a letra A nem a letra D. Então já eliminamos a A e a D. E fizesse também não. Se Catarina fizer lá no futuro, letra B. Teremos, não pode ser teríamos é no passado, então não pode ser nem letra A, letra D de novo. Então, se Catarina fizer o relatório, teremos lá no futuro uma visão mais clara da situação da empresa. E talvez
possamos agir com mais segurança. Tudo no futuro. Que possamos lá no futuro. Não poderemos, nem poderíamos no passado, tá? Então isso aqui só quer saber se você sabe a conjugação dos verbos no futuro. Geralmente para as outras bancas eu não peço para estudar conjugação verbal. Conjugação verbal, citando presente, passado, futuro. Conjugar eu amo, tu amas, ele... Não, você não precisa pensar nisso. Mas para a banca Instituto Mais é diferente. Ela cobra isso, ela gosta de palavrinhas, como se inscreve. Gosta que a gramática antiga que a gente aprendia na escola mesmo, tinha que decorar as regras gramaticais. Isso que a banca Quadrix, Instituto Mais gosta de cobrar, tá? Falei Quadrix, tanto vídeo a Quadrix que eu postei aqui. Mas então o Instituto Mais tenta decorar essas regrinhas gramaticais. Então eu te aconselho, em vez de ficar estudando esse monte de apostila, pega uma gramática, estuda as regras da gramática. É isso que ela vai cobrar para você. Então, quer saber nessa questão? Apenas se você sabe quais são as conjugações no futuro. E nosso gabarito aqui então é a letra B. Gente, Banco Instituto Mais, eu tô achando questões muito antigas, 2012, 2016. Você viu que no vídeo aqui eu coloquei algumas de 2018 e algumas de 2019. Tentei colocar o mais atual possível. Eu não tenho nenhuma prova dela de 2020. Ou seja, quem tiver a prova atual dela de 2019 e 20 pra cá, eu aceito. Eu vou e coloco aqui no canal. Não adianta ficar tentando mandar prova para mim em 2012, 14, 15. Que não adianta estudar provas antigas. Eu quero saber agora, o que ela está cobrando agora. Então se você vai fazer a prova do Instituto Mais e quer ajudar os próximos concurseiros, mande a prova para mim, o e-mail está logo aqui embaixo. Por quê? Do mesmo dia que você não está encontrando suas provas agora, outros que vão fazer prova no futuro do Instituto Mais também não irão encontrar material para estudar. Ajude essas pessoas, compartilhe essas provas. Mande para mim, eu colocarei um link para elas poderem baixar as provas. Ou se você não quer que as pessoas vejam sua letra, essas coisas, é só me falar no e-mail lá que eu redigito a prova e que não vai aparecer sua letra nem nada, ninguém vai saber quem me mandou a prova. Eu vou e comento as provas aqui novamente, tá? Então espero que tenham gostado. Se gostou, vou deixando um joinha. Deixe seu comentário o que você achou do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Eu sei que você tem um amigo que vai fazer a prova também. E inscreva no canal, porque eu preciso da ajuda de vocês. Mesmo dia que eu estou trazendo aqui muitas questões para vocês, eu preciso da ajuda das suas inscrições. Quanto mais inscrito, mais estímulo, mais benefício que o canal vai trazer para vocês, tá? Então eu te espero agora no próximo vídeo.